Olá, queridos. Boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos tratar sobre a fórmula batismal. Qual era a fórmula batismal usada pelos apóstolos? Ora, nós sabemos que essa é uma discussão que ela não é de agora, mas sempre ela vem à tona, e agora está à tona, né? Ela veio à tona. Então, há uma discussão. Os apóstolos, eles batizavam, conforme diz Mateus 28:19, batizar em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou os apóstolos batizavam, era assim, em nome de Jesus, conforme nós temos em Atos 2:38. Olha o que diz aqui. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, de acordo com os unicistas, é bom que você fique inteirado. De acordo com os unicistas, aqueles que são antitrinitarianos, eles dizem que não existem três pessoas, só existe uma pessoa sob três manifestações. Eles dizem que o Pai é o Filho é o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Então, estas pessoas, eles também pregam o batismo como apenas em nome de Jesus. E para isso eles chamam a leitura de Atos 38. Bom, eles dizem que em Atos 2:38 nós temos aqui a fórmula batismal, certo? Gravem bem. Os irmãos unicistas, eles dizem que em Atos 2:38 nós temos a fórmula batismal que é em nome de Jesus Cristo. Será que aqui no relato de Atos nós temos realmente a fórmula batismal? Se esta é a fórmula batismal, então Mateus 28:19 é o quê? Quando Jesus manda os discípulos batizar em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se aqui o que nós temos em Atos 2:38, batizar em nome de Jesus, é a fórmula batismal, então em Atos 28:19 o que é? Teríamos aí duas fórmulas batismais na igreja primitiva? Bom, eu quero dizer para você que, de acordo com alguns teólogos, como Russell Norman Champlin, ele sugeriu isso. De acordo com Champlin e outros teólogos, eles dizem que possivelmente na igreja primitiva havia duas formas de se batizar. Algum segmento na igreja batizava em nome de Jesus, outro segmento usava a fórmula trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que esta explicação também está correta? Será que existiam realmente duas fórmulas? Será? Será que o que nós temos em Atos 2:38 é uma fórmula batismal? Bom, é isso que nós vamos tentar descobrir nesse vídeo aqui. Primeiro, antes de eu procurar outros versículos, eu quero dizer o seguinte, vamos falar alguma coisa sobre fórmula. O que é uma fórmula? Bom, uma fórmula, para começo de conversa, fórmula, quando se trata de uma fórmula, então nada se acrescenta e nada se diminui numa fórmula. Vou te dar um exemplo. Qual é a fórmula da água? É H2O. Que significa? Quando nós temos a fórmula da água, que é H2O, isso significa que nós temos 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se eu diminuir um oxigênio, fica o quê? H1O. Já não tenho mais a fórmula da água. Então, estou te dando um exemplo que fórmula não se muda, nada se acrescenta numa fórmula e nada se diminui. Se é H2O, a fórmula da água, sempre, em qualquer país do mundo que eu for tentar descobrir qual é a fórmula da água, sempre vai dar isso, H2O. Fórmula não se muda, não há variação numa fórmula. Nada se acrescenta e nada se diminui numa fórmula. Quando você acrescenta, então você já não tem mais a fórmula. Se você diminui, também você não tem mais aquela fórmula, ok? Então grave bem isso aqui que eu estou lhe dizendo.
Os unicistas, eles dizem que a fórmula que a igreja primitiva usava é esta de Atos 2,38, em outras palavras. Eles dizem que o que nós temos em Atos 2,38 é uma fórmula, certo? Quando se diz aqui, ó, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, qual é a fórmula aqui? Em nome de Jesus Cristo. Então, vamos aqui primeiro ir aqui pela linha de pensamento dos unicistas. Qual é a fórmula aqui? Em nome de Jesus Cristo. Então, na fórmula nós temos o quê? Em nome de Jesus Cristo. Então, é usado aqui 3 palavras na fórmula. Nome, Jesus e Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nome, Jesus Cristo. A fórmula é NJC. Nome de Jesus Cristo, certo? Então, vamos lá. Se aqui nós temos uma fórmula, então, onde quer que nós encontremos, e nós vamos rastrear aqui o livro de Atos, onde quer que nós encontremos outra menção ao batismo cristão, a fórmula vai ter que ser essa, certo? Já que é fórmula, então vai ter que ser essa, não pode ser variante. Então vamos lá. Vamos começar por onde? Vamos aqui então para Atos 8, 16. Olha o que diz aqui, é a próxima menção ao batismo cristão. Atos 8, 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Prestai bem atenção. Lá em Atos 2,38, como é que nós temos lá em Atos 2,38? Lá diz, em nome de Jesus Cristo. A fórmula é N, nome, J, Jesus, Cristo, C, NJC. Esta é a fórmula do batismo cristão, já que é fórmula. Mas aqui você vê que há uma variante. Como é que se diz aqui, ó? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Qual é a fórmula aqui? Nome, Senhor Jesus. Logo nós temos NSJ. Mudou. Se lá em Atos 2,38 é fórmula, aqui também tem que ser uma fórmula. Só que aqui nós já temos 2 fórmulas, porque lá em Atos 2,38 nós temos em nome de Jesus Cristo. Aqui em Atos 8,16 nós temos o quê? Em nome do Senhor Jesus. Veja que lá em Atos 2,38 não tem a palavra Senhor, só tem em nome de Jesus Cristo. Aqui tem o quê? Em nome do Senhor Jesus, e não tem Cristo. Veja, a fórmula aqui é em nome do Senhor Jesus, não tem Cristo. Ok? Grave bem. Eu li em Atos 8,16. Agora eu pergunto aqui para vocês. Como é então, já que tudo é fórmula, qual é a fórmula que eu deveria usar? É em nome de Jesus Cristo, conforme eu tenho em Atos 2,38, ou é em nome do Senhor Jesus? Porque é óbvio que aqui nós temos uma variante. Não é a mesma fórmula. Vamos ser honestos, não é a mesma fórmula. E por enquanto eu estou aqui indo pela linha de pensamento dos unicistas. E por que eu estou fazendo esta leitura? Eu estou exatamente provando para vocês que não se trata de fórmula. E eu vou já provar para vocês mais ainda que os relatos em Atos em nenhum momento traz a fórmula batismal. Aguarde só um momento. Agora vamos aqui para Atos 10:48. O que diz aqui, ó? Atos 10:48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Ó, aqui não se fala mais em Jesus Cristo, só diz, ó, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, qual é a fórmula aqui? Só temos aqui em nome do Senhor. Veja bem, vou repetir, ó, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Aí eu pergunto aqui para os unicistas, aqui é uma fórmula? Eles vão ter que dizer, aqui é uma fórmula? Tem que ser. Se aqui é uma fórmula, então esta fórmula ela não é igual
ao que nós lemos em Atos 10:38, que diz em nome de Jesus Cristo, como também ela é diferente do que nós lemos em Atos 8:16, em nome do Senhor Jesus. Aqui só diz em nome do Senhor. Veja que nós temos três expressões usadas para o batismo cristão. Nós temos três expressões. A primeira, Atos 10:38, em nome de Jesus Cristo. A segunda, em Atos 8:16, em nome do Senhor Jesus. A terceira, em Atos 10:48, em nome do Senhor. Eu estou mostrando para vocês que não se trata de fórmula, porque fórmula não se altera. Se é uma fórmula, não se pode acrescentar nada e nem pode se diminuir. Caso fosse uma fórmula, meus irmãos, sempre em todas as ocorrências, já que Atos 2:38 seria uma fórmula, se fosse uma fórmula, então em todas as outras ocorrências tinha que ser batizado ipsiliter assim, ó, em nome de Jesus Cristo. No entanto, a gente vê as variantes, em nome do Senhor, conforme eu li em Atos 10:48, em nome do Senhor Jesus, conforme eu tenho em Atos 8:16. Vamos aqui para Atos 9:19-5. O que diz aqui? Ó? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então nós temos duas vezes a expressão batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8:16 e Atos 19:5. Aí eu pergunto aqui para os unicistas. Qual destas ocorrências aqui nós vamos encontrar a fórmula batismal? Qual? Aí eles vão dizer, não, a fórmula batismal é em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que eles dizem. Eles puxam para Atos 2:38 e diz, a fórmula batismal é em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que lá em Atos 10:38 nós lemos realmente que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos ver lá, mais uma vez. O que diz aqui? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui só está em nome de Jesus Cristo. Aqui não está dizendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí é porque eles pegaram os vários relatos que falam uma hora em nome do Senhor, outra hora em nome de Jesus Cristo, outra hora em nome de Jesus. Aí eles pegaram, reuniram tudo e disseram, já sei, a fórmula é essa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é isso que está em Atos 2:38. E em nenhuma das passagens, veja bem, em nenhuma das passagens nós encontramos, vamos dizer, essas quatro palavras juntas, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nenhuma dessas palavras nós encontramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Vou repetir, ó. Lá em Atos 2:38 nós temos em nome de Jesus Cristo. Em Atos 10:48 nós temos em nome do Senhor. Em Atos 8:16 e Atos 19:5 nós temos em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu estou mostrando aqui para vocês que não se trata de uma fórmula batismal. Professor, então o que seria isso? Eu quero trazer aqui para você uma distinção entre fórmula batismal e identidade batismal. Qual é a diferença? Eu quero ler aqui um pequeno comentário de minha autoria mesmo. Qual é a verdadeira fórmula batismal? Vamos lá. As narrativas de Atos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, ainda vou ler mais aqui, ó, Gálatas 3:27 e Romanos 6:3, falam da identidade do batismo, ou identidade batismal. Ó, repito, falam da identidade do batismo, que é o batismo cristão. Já a passagem de Mateus 28:19 descreve a fórmula batismal. A prova que temos que as narrativas sobre o batismo no livro de Atos e nas cartas de Paulo falam da identidade do batismo e não da fórmula batismal está em Atos 19, 3-5, onde se fala no batismo de João. Lá se pergunta, vocês foram batizados em quê?
no batismo de João. Aí Paulo diz, então, vocês foram batizados para arrependimento de pecados. Então lá diz que Paulo os batizou em o nome do Senhor Jesus. Ora, veja que simplesmente as narrativas de Atos estão dizendo para nós a identidade do batismo. O que as narrativas de Atos, quando falam que foram batizados em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor? Apenas está indicando para nós que o batismo ali efetuado era o batismo cristão. Ela não está descrevendo a fórmula batismal. Assim como fostes batizado em João, ali não é uma fórmula batismal. Está se indicando ali a identidade do batismo, que eles foram batizados por João Batista. Eles foram batizados no batismo de João, mas ali nós não temos uma fórmula batismal. Batizados em João não é uma fórmula batismal. Assim como também batizados em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Cristo, não é uma fórmula batismal. Aí é uma identidade batismal. Vou repetir aqui o comentário. Feita esta declaração, fica agora fácil de sabermos que Mateus 28, 19 descreve a forma batismal, ao passo que as outras narrativas descrevem ou falam da identidade do batismo. Ora, quando você vai ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, 2, lá você diz que os israelitas, ou os hebreus, eles foram batizados em Moisés. Veja bem, lá diz que eles foram batizados em Moisés. É uma fórmula batismal? Não. Não é uma fórmula batismal. Ele está apenas dizendo a identidade do batismo, em que eles foram batizados em Moisés. Quem foi que batizou eles? Moisés. Eles foram batizados no batismo de Moisés, assim como existiu o batismo de João Batista. Bom, o batismo de João Batista é uma fórmula batismal? Não. O batismo de Moisés é uma fórmula batismal? Não. Apenas está identificando a natureza do batismo. Da mesma forma, as várias narrativas que nós temos no livro de Atos, vou repetir mais uma vez, quando nós lemos em Atos 10:38, batizados em nome de Jesus Cristo, Atos 10:48, batizados em nome do Senhor, Atos 8:16 e 9:5, batizados em nome do Senhor Jesus, nós temos aí não fórmulas, ou não uma fórmula batismal, mas sim identidade batismal. Qual é o batismo que está em questão aqui? O batismo cristão. É só isso que o livro de Atos está mostrando para nós, que eles foram batizados no batismo cristão, no batismo de Cristo. De forma nenhuma, Atos está descrevendo para nós a fórmula batismal. Ok, querido? De forma nenhuma. Vamos aqui ainda ler aqui algumas coisas sobre Paulo. Olha o que ele diz aqui, ó. Romanos 6:3, ó. Romanos capítulo 6 e versículo 3, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, ó, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, veja que Paulo aqui, ele usa a mesma expressão para o batismo, a identidade, ó, que é usada em Atos 2:38, ó, batizados em nome de Jesus Cristo. Ó, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aqui nós temos uma fórmula batismal? Não. Paulo não está descrevendo a fórmula batismal, mas a natureza do batismo. O que ele está falando aqui é da identidade do batismo. Qual é o batismo que nós fomos batizados? No batismo cristão. No batismo em Jesus Cristo. Fostes batizados em Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo fomos batizados. Nós não temos aqui uma fórmula batismal. A fórmula batismal, a única que nós temos em Mateus 28:19. Ide, batizai em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez nós vamos ler aqui Paulo, o que ele diz aqui. Gálatas 3:27. Vamos aqui. Gálatas 3 e versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, ó, veja que Paulo ele já não usa a mesma expressão que ele usou
em Romanos 6,13. Como foi que Paulo diz? Lá ele diz, em Jesus Cristo. Todos nós fomos batizados em Jesus Cristo. Mas aqui ele só usa essa expressão aqui. O que ele diz aqui? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Todos quantos fostes batizados em Cristo. Nós temos aqui uma fórmula batismal? Nós não temos uma fórmula batismal. Da mesma forma que aqui não é uma fórmula batismal, mas aqui está falando do batismo cristão, assim é em todas as narrativas de Atos dos Apóstolos. Em qualquer outro lugar que você lê, com exceção de Mateus 28:19, você não terá uma fórmula batismal. Lembre-se da fórmula da água, H2O. Em qualquer lugar que você for descobrir a fórmula da água, em qualquer lugar que exista água, a fórmula não vai mudar, sempre vai ser H2O. Vai ser 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se você encontrar uma fórmula, alguém diz, olha, eu encontrei uma água aqui que a fórmula é H1O, ou seja, 1 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Não se trata de água, ok? Não se trata de água. A fórmula da água, porque todas as coisas no mundo, ela tem uma fórmula, ela tem um componente e não varia. Todas as coisas, ela tem uma identidade. Então, a fórmula da água, estou lhe dando um exemplo, é H2O. Não há variante. Não há como mudar esta fórmula. Da mesma forma, a fórmula batismal, queridos, é apenas uma. É apenas uma. Não pode os discípulos, uma hora, dizer assim, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, conforme nós temos em Atos 2:38 e por Paulo em Romanos 6:3. E outra hora eles vão dizer, eu te batizo em nome do Senhor, conforme nós temos em Atos 10:48. Como também não pode em outro momento os discípulos dizer, eu vou te batizar em Jesus Cristo, conforme nós temos em Romanos 6:3. Também não pode ser assim, eu vou te batizar em nome do Senhor Jesus, conforme nós temos em Atos 8:16, 19:5. Isso não são fórmulas. Repito, o que nós temos aqui nos relatos é apenas o autor identificando a natureza do batismo. O que nós temos aqui é a identidade batismal. Qual é o batismo que está em foco aqui? O batismo cristão. Vou ler mais uma vez. Qual é a verdadeira fórmula batismal? As narrativas de Atos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, Gálatas 3:27 e Romanos 6:3 falam da identidade do batismo, que é o batismo cristão. Já a passagem de Mateus 28:19 descreve a fórmula batismal. A prova que temos que as narrativas sobre o batismo no livro de Atos e nas cartas de Paulo falam da identidade do batismo está em Atos 19, 3-5, onde se fala no batismo de João. Feita esta observação, fica agora fácil de sabermos que Mateus 28:19 descreve a fórmula batismal, ao passo que as outras narrativas descrevem ou falam da identidade do batismo. Ok, meus queridos? Por exemplo, quando nós temos aqui, não está aqui próximo de mim, não está aqui próximo de mim a obra de Justino Mártir, mas eu vou citar aqui, Justino Mártir, na sua Apologia, no capítulo 61, lá ele traz a fórmula batismal, ainda que ele não esteja dizendo ipsilitre, conforme nós temos lá em Mateus 28:19, todavia, ele diz que aqueles que descem em água são batizados em nome do Pai, assim ele diz, depois em nome do Filho, que é em nome de Jesus Cristo, e depois em o nome do Espírito Santo. Então veja que Justino Mártir, que viveu entre 100 a 165, ele usava a forma trinitariana. Num vídeo anterior eu já mostrei para você que a fórmula mais antiga que nós temos, a fórmula trinitariana, depois de Mateus, é no Didaquê, que foi escrito entre 70 a 120. Lá na Didaquê, usa a fórmula batismal por 2 vezes. Lá diz, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tertuliano também, lá por volta do ano 190, ele usa a fórmula batismal trinitariana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, qual era a fórmula batismal usada pelos apóstolos? Eles usavam 2 fórmulas,
conforme sugeriu o Dr. Russell Norman Champlin, ora eles usavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ora eles usavam, não, eu te batizo em nome de Jesus, ou em nome do Senhor Jesus. Não. Os relatos de Atos não trazem fórmula ou fórmulas. Porque eu quero lhe dizer que se em Atos, capítulo 2, versículo 38, nós temos uma fórmula batismal que diz, foram batizados em nome de Jesus Cristo, então eu quero lhe dizer que em todas as ocorrências nós temos fórmulas diferentes. Como eu já mostrei, em Atos 10, 48, nós temos lá, não mais em nome de Jesus Cristo, mas em nome do Senhor. Atos 8, 16, 19, 5, nós temos em nome do Senhor Jesus. Gálatas, Paulo, em Gálatas 3, 27, diz que fomos batizados em Cristo. Mais uma vez, Paulo, em 6,3, Romanos 6,3, ele diz que fomos batizados em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se num lugar em Atos 2,38 é uma fórmula, aqui também, nessas outras, é fórmula. Então, aí nós temos que falar em várias fórmulas. Em várias fórmulas, o que é ridículo. É ridículo isso. Isso é falta de compreensão. Quem diz que Atos 2,38 está passando para nós a fórmula batismal, não entendeu a natureza da narrativa. A narrativa, qual é a sugestão da narrativa? É dizer para nós que eles foram batizados no batismo cristão. Eles receberam o batismo cristão. Por isso é que se diz, foram batizados em Jesus Cristo, ou no nome de Jesus Cristo. Ok, queridos? Outra coisa. Os unicistas, eles argumentam contra os trinitaristas, né? Mas eles estão atacando um espantalho. Eu vou lhe explicar por que eles argumentam. Pai é nome? E nós respondemos, é óbvio que não. Filho é nome? E nós respondemos, é óbvio que não. Espírito Santo é nome? E nós respondemos, é óbvio que não. Aí eles dizem, se Pai não é nome, Filho não é nome, e Espírito Santo não é nome, então qual é o nome? É Jesus Cristo. Então certo é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Acontece o seguinte, que Atos, ou melhor, Mateus 28, 19, está dizendo o seguinte, batizando-os em o nome. Veja, está no singular, o nome. Qual é o nome ali em questão? Ali, o nome que está em questão ali é o nome sagrado, o nome inefável, o nome impronunciável, o tetragrama, as 4 letras do hebraico, Yud, Rei, Vav, Rei. Os judeus não pronunciam o nome de Deus. Assim também Jesus Cristo jamais pronunciou o nome de Deus, ele como bom judeu, jamais ele pronunciou o nome de Deus. Jamais. Então, os judeus eles não pronunciam o nome de Deus. Então, em lugar de pronunciar o nome de Deus, ele simplesmente diz o nome, no hebraico, Hashem. Ou eles chamam em lugar do nome de Deus, eles colocam Adonai, ou o Eterno. Então, esta expressão, batizando-os em o nome em questão ali é o nome inefável. Não está em questão ali o nome Jesus Cristo. Não, entenda. Quando Mateus diz, quando Jesus falou, batizando-os em o nome, veja, primeiro ele cita o nome de Deus, o nome inefável, o nome sagrado, o nome impronunciável. Este nome impronunciável, este nome sagrado, ele é pertencente a quem? Aí é onde entra a questão da compreensão. Este nome, o nome de Deus, o tetragrama, ele pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso é que o batismo é em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você pergunta qual é o nome do Pai, é o tetragrama. O nome do Pai é o nome impronunciável. Qual é o nome do Filho? É o mesmo nome. É o mesmo nome. Qual é o nome do Espírito Santo? É o mesmo nome. Por isso é que está no singular, batizando-os em o nome. O nome. O autor jamais ele quis dizer para nós que Pai é nome, que Filho é nome e que Espírito Santo é nome. Não, se ele quisesse dizer isso para nós, se nós ensinássemos isso, nós diríamos o seguinte, nós devemos batizar nos nomes Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos. Ok? Nós sabemos bem disso. Então, este ataque dos unicistas
contra nós trinitaristas é um ataque gratuito, é um ataque ao espantalho. Porque nós sabemos que Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. Mas nós sabemos que o nome do Pai é descrito com o tetragrama, Yud Rei Vav Rei. Nós sabemos que o nome do Espírito Santo é descrito da mesma forma, Yud Rei Vav Rei. E nós sabemos que o nome sagrado de Jesus Cristo é Yud Rei Vav Rei. Ok, queridos? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês neste vídeo. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.